É Vansuncê. Aqui, falando em português de Goiás, é Vansuncê, tá certo? O DC preocupada com o bem-estar de alunos e professores. A faculdade tem um núcleo de apoio psicopedagógico para atender a discentes e docentes. O núcleo de apoio conta com a psicóloga Kátia Porto Aracaki. É você, viu? Quero lembrar. O núcleo psicopedagógico da UDC atende a discentes e docentes com problemas de relacionamentos psicológicos ou de aprendizagem. Quer dizer, ela não só atende o corpo discente. Você que não gosta de aparecer, ó, é você mesmo, não adianta. Aqui. E não adianta que é você mesmo, aqui, ó. Parece, mas é. De modo que você está na berlinda hoje, não adianta você querer tirar o corpo fora. E eu, muito vivo, como vejo jornal todo dia, peguei em cima do lance. Faz algumas poucas horas que esse jornal entrou na rua, porque ele começa hoje e vai até segunda, né? Depois, aqui está falando o dia que é, porque esse aí é o jornal dentro do outro jornal, você sabe, é o DC dentro do jornal aqui de Foz. Agora, tá bom, você tira seu corpo fora, mas tem hora que não tem jeito, você tem que aparecer. Mas aqui tem uma pergunta. Refletindo a respeito do verbete de hoje, lembrei que nas religiões ou linhas espiritualistas mais diversas, já se verificou a preocupação do homem para com a evitação da arbitrariedade somática. Mas quase sempre, a meu ver, com uma abordagem patológica. Exemplifico. Os jejuns dos cristãos, as autopenitências, a abstinência sexual, a cama de pregos do faquir, o andar sob as brasas, etc. O correto não seria cuidar do soma para que tenha saúde com uma boa alimentação, exercício físico, assim como mentais, para o cérebro e um bom sono, a fim de podermos realizar nossa proex com a menor interferência possível do soma, nem o menosprezando, nem o supervalorizando? Sim, eu vivo falando isso aqui tudo. E outra coisa, vivo falando na manga, na temoia, que é a dieta frutariana. Eu falo isso aqui quase todo dia. Esse aqui é o caminho. Agora, ó, examinar os detalhes de tudo que diz respeito ao seu corpo humano. Essa que é a realidade. Agora, você tem toda a razão de dizer essas tolices imaturas, irracionais de muita gente a respeito do processo da religião. Não há dúvida que tem muita besteira em tudo isso aí. Inclusive essas que você assinalou. Que isso tudo é demais, é muito excesso. É o processo de, aí no caso do suicídio lento, que é uma coisa ao contrário do que nós estamos falando, é negativo. Agora aqui, na fatologia, linhas 2 a 4, a atenção dividida da pessoa resfriada pode ser um exemplo do confronto permanente entre o primado do organismo sobre o cérebro e o primado do cérebro sobre o organismo humano. A pessoa que está resfriada conseguir fazer isso, em parte tem razão, né? Pode ser, né? No mesmo verbete, segunda página, segundo item da seção Paradoxologia, quais artifícios de embelezamento corporal são danosos à saúde somática? Bolas! Não, não é isso. Vocês esqueceram, tem uma coisa aí, o que é? Piercing. Gente, olha os piercing. Tem piercing de tudo quanto é jeito, até no seio da mulher. Vocês querem coisa pior do que isso? Para não falar em outros lugares. Quer coisa pior do que isso? No entanto, eles acham que isso é embelezamento. Existe o embelezamento público e o embelezamento privativo. A hora que a mulher tira negligê. Aí aparece aquela porção de coisa. É um biguinho, seinho e outras coisinhas. Então, veja, isso aí, você quer coisa pior do que isso? Agora, do ponto de vista geral, tem coisa que às vezes é excessiva, né? Inclusive, esses 8 brincos que às vezes a pessoa coloca de um lado da orelha, 8 brincos do outro lado, quer dizer, isso é pior. Nem na África eles não estão usando isso mais. Não, nem na... Pois é, mas esse aí é que é dos botocudos. Não, esse é o botocudo. Mas não precisa, né? Botocudos, que é o nome, são os antigos índios aí. Entende? Nossos.
Hoje nem existe mais botocudo daquele jeito. Mas existe aqueles nossos índios que ainda usam no beijo, aqui, ó. Ele não tem lábio, ele tem beiço. Quer dizer, o negócio é grande. Pois é, também tudo é tolice, né? Mas as mulheres adoram. Hoje em dia já fazem brinco que não precisa de furar, só faz pressão. A outra coisa, eles fazem também tatuagem que não é definitiva, é só pro forma, é só para ir à festa e sair. Então essas coisas, assim, pelo menos aliviaram uma coisa, né? Mas nem todo mundo usa. Agora, ó, falar nesse processo geral, hoje nós temos aí um recado de um blog, isso foi levado para a internet, que é uma doutora em medicina, uma médica de São Paulo, que escreveu. E eu, para fazer, vamos dizer, a economia do meu laringochakra, eu estou pedindo à nossa chefe, ela está lá em cima, que é essa aqui nós vimos primeiro, a primeira Aracaque, agora nós vamos ver a segunda, que é a Cris. Então, a Cris vai ler um recado imperdível para o Lula, feito pela médica. Observem bem os detalhes do recado. Bom dia, Luiz Inácio. Não lhe chamo de doutor, porque isso você não o é. Muito menos de presidente, porque não tem obrigação nenhuma de chamar de algum título um boa-vida, cachaceiro, ignorante, amoral, ladrão e desmemoriado. Sabe, Luiz, como você, também sou de origem humilde. Minha mãe lavou muita roupa e fez muito crochê para me criar. Depois, minhas irmãs cresceram e foram ser tecelãs, numa indústria em Bauru. Estudamos em escola pública. Naquele tempo, nem calçado tinha. Ganhava roupas usadas e me sentia uma rainha. Com muito custo estudamos, Luiz Inácio. Desde 5 anos, eu já ajudava em casa para minhas irmãs trabalharem e minha mãe também. Com 12 anos, comecei a trabalhar fora, doméstica, depois metalúrgica, até que terminei meu colégio e ingressei numa universidade pública. Luiz Inácio, nunca fiz cursinho, nunca fui incentivada, levantava às 4 e ia dormir 1 da manhã. Tomava vários ônibus, caminhei muito, comia pouco, vivia para os estudos. E, engraçado, nunca perdi um ano, nunca perdi uma aula. E, graças a Deus, em 1983, me formei em medicina. Me especializei, me casei e, junto com meu marido, luto para dar o melhor para as minhas filhas. Hoje, sou preceptora em uma universidade. Ganho tão pouco que é uma vergonha ser médico nesse país. Depois que você quis brincar de presidente, as coisas pioraram ainda mais. Mas o que se há de fazer? Agora vem cá. Você é pobre e não teve condição de estudar? Não me engana com esse rosário, mas não mesmo. Sua mãe era analfabeta? Empatamos. A minha também. Eu ensinei a ela conforme ia me alfabetizando, até aparecer o Mobral. Desse cupim esfarrapado essa sua, hein? Eu engoli você esses 4 anos com suas gafes, seus roubos, e sei que de coisas, conheço o Palocci. E sempre fiquei na minha, quieta, porque é um direito seu. Mas hoje, ao ligar a televisão e ver você hipocritamente chamar a todos os brasileiros de burros incompetentes, lamento, mas foi a gota d'água. Não julgue os outros por você. Não me compare à sua laia. Sou a política, mas sou brasileira. E em momento algum, o senhor fez por merecer todo o carinho que essa gente lhe dá. Luiz Inácio, falar que o povo brasileiro não teve inteligência suficiente para decidir a eleição, creia, foi a pior frase que você poderia ter dito. Posso até concordar que 48% não teve inteligência porque vive na ignorância, na mesma que você julga que o povo brasileiro tem. Eu só espero que essa sua frase, dita num sorriso de quem já tinha bebido todas, ecoe de norte ao sul do país e acorde a esse povo que, como eu, lutou muito para chegar onde está, que, como eu, não aguenta mais pagar impostos para que o senhor e sua corja gastem, sabe-se lá com o quê. Foi mal, Luiz Inácio, muito mal mesmo. Uma brasileira. Assinado, doutora
Doutora Marise Valéria Santos, da cidade de São Paulo. Lá tem o CPF dela, tem as coisas todas do CRM e tal, tudo dela. Agora, isso aí dividir para jornal, isso aí que a revista divide e publicar. Mas a imprensa nossa é vendida. Tem pouca gente igual o Azevedo, lá, o Reinaldo Azevedo, esse povo todo que fala a verdade. Mas isso aí, ó, é um senhor documento. Uma das coisas mais raras que tem hoje na sociedade é a pessoa falar com autenticidade aquilo que tem. E outra coisa, ela fala com autoridade, tudo que ela passou. Eu, por exemplo, eu não chego a ter autoridade dela, porque eu não fui assim. Minha mãe não era analfabeta, ela me ajudou demais. Agora, essa aí é muito pior. A mãe era analfabeta. Então, é igual o Luiz Inácio. Você está entendendo? O presidente da República. Agora, veja, essas coisas que os assessores dele deviam de mostrar para ele, para ver se ele amadurece. O Brasil ia ganhar com isso. Isso aí devia de ser mandado lá para ele. Mas eles evitam, porque tem medo dele. Que ele pode subir pelas paredes em cima da pessoa aí, pronto. Do ponto de vista político é um problema. Mas agora, nós aqui precisamos de vez em quando mostrar essa realidade. Isso é um documento. Isso aqui ó, vai entrar na minha galeria de documentos que eu tenho aqui, que a gente fala as coisas para vocês. Uma outra coisa, o título que ela leu é Bom Dia, Luiz Inácio. Aqui. Agora, o assunto está falando assim, olha o que essa médica escreveu, que desabafo, e ainda assinou. Está escrito aqui. Isso é blog, apareceu na... A internet é o máximo, porque ela é democrática. Um documento desse, uma catilinária, isso aí que eu chamo de catilinária. Há muito tempo que nós não temos. É isso aí que precisava de ter na imprensa, aquele jornal de debates, alguma coisa nesse sentido, é uma coisa dessa. Isso é fora de série. Quem descobriu isso, como sempre, é a Cecília que está aqui, porque ela é que pesquisa tudo aí, ela traz para mim aquele monte de coisa assim da internet. Esse aí eu pesquei no meio do material dela. Isso aí é impressionante. Pensem bem nisso que vocês vão ver. Como é que é a situação atual do Brasil? E por que é que os poderes estão tudo brigando entre si? Por causa de uma pessoa. Se a cúpula está podre, começa a apodrecer tudo. É o corpo todo. Se o cérebro piora, o corpo fica patológico. Aqui, não, só a catilinária, que é uma acusação violenta contra alguém. Se bem que ela não fez tão violento assim. Violenta, mas veja, ela não usou muita palavra não, tem uma meia dúzia só de expressões um pouquinho maiores. Mas veja, é uma catilinária é isso. Outra coisa, isso é praticamente irrespondível. Do ponto de vista racional, gente, lógico, isso aí não tem resposta, é irrespondível. É indefensável essa situação. O que ela escreveu está muito bem articulado, muito bem feito. E outra coisa, uma página e meia, né? Na internet. Impressionante isso. A síntese dessa mulher. Agora, coitada, ela sentiu essas coisas todas, estudou, soube calibrar as coisas. E outra coisa, está muito bem escrito o texto. Pois é. Agora, é impressionante a gente ver essas coisas, como é que são. Isso é a situação clara, óbvia do Brasil hoje. Agora, voltando à nossa arbitrariedade somática, vocês estão percebendo que esse tema é um assunto sério para todo mundo aí hoje. Nessa época de tanto remédio novo, tantos pratos culinários novos, está entendendo? Tantos recursos que a gente tem, no entanto, tantos problemas quanto o corpo. Na escala evolutiva, o que acontece com esse mando do corpo? O mando do corpo existe em função da consciência que ainda não consegue mandar nas coisas. Ela não é boa de energia. Quanto mais a consciência domina as energias, mais vão diminuindo cada vez mais aqueles mandos que o corpo tem sobre ela. Agora, chega num certo ponto que
ela vira consciência livre. Aí não tem mais mando do corpo, porque não precisa mais nada de corpo desse jeito. Que eu tinha pensado assim também, quer dizer, à medida que vai evoluindo, o corpo tem menos influência, vamos dizer assim. Agora, a gente vê o mando do corpo, ele é mais forte em todo mundo que morre prematuramente, né? Isso é a maior prova que ele é que mandou. Para uma boa parte das pessoas, o corpo manda mais do que a consciência manda no corpo. Isso na média da população. É muita gente que ainda morre cedo. Morre prematuramente, precocemente. Mas, por exemplo... Mas é o Michael Jackson. E outra coisa, todo mundo aplaudindo o homem. E poucos falando dos erros dele, da situação dele. Falaram muito pouco. Tudo exalta. E outra coisa, criou uma série de fanáticos. Vocês viram aquilo? 500 milhões de acessos. Eu não admito muito isso não, só vendo. Eu acho que isso aí está exagerado. Se examinar bem. Hein? Não, eles falaram 500 bilhão de acesso. Pois é, mas escuta só, 500 bilhão. São 500 milhões de acessos de um dia para outro. A Globo News falou isso só 4 vezes, eu assinalei. Eu não admito isso. Eu não admito, é coisa de admitir ou não. Eu preciso de ver para crer. Preciso examinar isso aí. Então... Hein? Pois é, mas agora que seja aqui, ó, esquece isso. Que já seja 1 milhão, já é muita coisa para mim. Isso é que eu quero dizer. Entendendo? Então veja, eles exageram para o patológico, a própria imprensa. Por exemplo, lá na Rede Globo, ninguém pensou que 500 bilhão, eles admitem isso? Será que tem gente lá que mexe com o aparelho, que admite isso aí? Eu precisava perguntar para o Chico, para o Alexandre, para esses técnicos, se eles admitem o 500 bilhão. Gente, é bi que eu estou falando. Valdo, só para complementar a pergunta. À medida que ele vai evoluindo, o corpo tem menos influência, mas a pessoa, até o serenão, precisa cuidar bem do corpo. Mas o que, vamos dizer, a consciência, ela se sobrepõe ao corpo ao mesmo tempo? Se sobrepõe cada vez mais. E outra coisa, você pode ficar desconcedido, você ainda manda mais ainda no processo de energia. Você se encapsula, você manda mais. Eu já estou dando as dicas todas, como é o processo do cuidado do corpo de uma maneira expressiva e avançada, que é o que não tem ainda na medicina. Você já pensou em encapsulamento? O dia que a medicina descobrir isso, vai mudar tudo. Mas às vezes tem que descobrir outras coisas, macrosoma, por exemplo, a paragenética. Nada disso a medicina sabe. A última coisa, o reorganizador é um exemplo disso, com todo aquele corpo, ele tinha o domínio. É isso? Não, ele veio para fixar a ideia, ele deixou aí a ideia. Parece até assim uma ironia o que ele fez, mas é de propósito, para mostrar que quem deve dominar o corpo somos nós, isso tudo é secundário. A consciência é muito superior à matéria. Agora, é muita gente que está ainda no proto-reptiliano, eles estão se arrastando, tipo lagartixa. O problema é esse. O problema é levantar a cabeça. Pelo menos igual o Tiu, que o Tiu já levanta. Ou senão a siricato, que fica. Isso é que nós, pelo menos, siricata, sejam pelo menos siricata. Mas o que você queria falar, Professor Valdo, em detalhismo, nós temos aqui a enciclologia, o ciclo ressoma-dessoma. Temos também em fobiologia a tanatofobia. A minha pergunta é a seguinte: em interdisciplinologia, a dessomatologia não deveria também ser inserida nesse contexto, tendo visto o conteúdo desse verbete? Pode pôr, né? Se quiser, né? Está bem ligado nesse Mas processo. agora o que eu chamo a atenção são para as coisas mais simples, para depois complicar o resto. Mas primeiro eu vou nas coisas mais simples, você está entendendo? E no detalhismo é o que a gente fala. Por exemplo, aqui, ó, está faltando uma coisa que lá no original eu acho que eu já coloquei. Na interdisciplinologia, eu coloquei no fim a macrosomatologia. Mas eu falo ali, ó, na teorologia, eu falo a teoria do macrosoma.
E lá na remissiologia eu falo macrosomatologia, somatologia homeostático. Você está entendendo? Porque isso aí é das coisas mais avançadinhas que tem. Então aqui tem de tudo. Agora, olha a numerologia, o bioconforto, o bioma, a biota, a biosfera, a biossegurança, a biosociedade, a biotecnologia. Que o processo é da vida, aí no caso, que a coisa mais séria mesmo é isso. É o problema da vida. Então estuda aí, a nossa Minerva ali, pode dar o voto dela, vamos ver o que ela acha, se você passou, o veredito dela. Sim. Valdo, você vê alguma relação dos hormônios femininos com essa predisposição, às vezes, da mulher fazer mais interferências no soma, piercing? Qual é o processo de embelezamento? Não, não é bem o problema de hormônio, não. O processo da mulher aí é porque o corpo, o ginossoma, é o corpo afrodisíaco. Ela precisa de se exibir. Uma mulher que não tiver um pouco de vaidade e que não se produzir, ela não é mulher, ela é um vegetal. Eu sempre falei isso durante 15 anos nos meus cursos de sexo somático. Então o problema é esse. Agora o processo aí nesse caso é que, baseado numa vaidade normal, que não é bem a vaidade, mas no problema dela se produzir e se conservar, ela começa a fazer os excessos. Agora esses excessos vêm devido à briga entre as mulheres, é coisa de mulher. Porque a mulher, ela não se arruma basicamente para o amado dela, raramente. Só quando ela quer ganhar um colar de brilhantes, uma coisa qualquer. Mas geralmente não é. A maioria do tempo ela faz isso para brigar com as outras mulheres. Você está entendendo? Por quê? Toda mulher é assim. Então, tem aquela mulher que acabou de fazer uma plástica, foi ao salão de beleza e apareceu. Na hora que ela se mostra, a outra fala assim, não, mas veja meu cabelo. Ela não viu lá. Então, as pessoas, principalmente mulheres, elas pensam demais. Em tudo que ela vê fora, ela vê primeiro a si. Então, o problema todo, a coisa séria é essa. Então, a maioria das mulheres, elas se enfeitam para as outras, para estadiar, para ela estar na passarela, ela ganhar, você está entendendo, o desfile. Agora, o que se passa? Quando ela tem interesse, a coisa é diferente. É aquela mulher que usa uma mini saia toda bonitinha para poder vender enciclopédia, você está entendendo? E que levanta a coxa para mostrar, entende? Isso tudo é de propósito. Os filmes americanos, eles também têm culpa disso, porque eles mostram isso tudo, com as técnicas que a mulher tem que usar para isso tudo, está entendendo? Que é tudo problema. Por exemplo, um dos motivos que eu fui estudar em Hollywood era para estudar a exploração da vaidade feminina. E todo mundo cai de quatro, e elas adoram o negócio, as que entram nisso. Lá em Hollywood a gente via aquelas meninas lindas, as starlets que estavam começando, cada uma querendo aparecer mais do que a outra. É um negócio. Agora, o que se passa? O pior, chega num certo ponto que a carreira dela se torna de cama em cama. Aí piorou tudo. Está entendendo? Porque ela nunca mais vai se recuperar. Porque a mulher, a hora que entra na prostituição, é muito difícil dela recuperar. Eu, pela minha vida, as coisas que eu vi, esse povo todo, isso não chega a 10% das prostitutas que se recuperam do ponto de vista moral. Porque a amoralidade, ela chega num ponto que cria a anomia, a anarquia. Aquilo não funciona mais dentro da cabeça dela. Então, acabou os padrões de moral que ela pode estabelecer na conduta que ela tem. Aquilo tem dificuldade. Outra coisa, ela às vezes quer acertar, mas ela não consegue mais se ajustar. Agora, quase sempre isso ocorre nesse corpo, e às vezes pega também nos próximos. E outra coisa, uma boa parte dessas mulheres, elas já vêm assim de outros. Então, o problema são os retrossomas. É aquilo que já vem de trás, a retrovida. Então, nós temos que entender o processo, é hoje. O soma de hoje, o ginossoma de hoje. Agora, o que eu falo? Vamos falar as coisas todas. O povo, às vezes, eu falo o negócio contra, mas fala coisa a favor. A mulher, ela tem um corpo mais avançado que o corpo do homem.
Mas agora, os hormônios são muito mais difíceis de viver com os hormônios das mulheres do que dos homens. Uma coisa é testosterona, outra coisa é estrogênio, a prolactina. A própria prolactina é um negócio terrível. Os americanos, por exemplo, eles dão valor para a prolactina. No Brasil, eles dão valor para as listas de trás, não é isso? Então, os para-choques dianteiros são dos estadunidenses, para-choque traseiros são dos brasileiros. Isso é a técnica do processo do ginossoma. Agora, o ginossoma, seja de um ou de outro, eles são os corpos, vamos dizer, maiores que existem, os maiores efeitos, superior ao Viagra. Uma mulher bonita, é a fábrica do Viagra. Ela tem toda a rede de drogarias que vende o Viagra, Cialis, esse negócio todo. Então, isso é um problema sério. É por aí que elas vão e tem que pensar. Agora, uma boa parte das mulheres não entende nada disso. Meus cursos lá, a gente via a surpresa de certas coisas que a gente fazia. Geralmente eu dava o curso só para mulheres no sábado. Então, a hora que eu falava, a mulher, antes de mais nada, tem que cuidar de si mesma, muito mais do que o homem. Tinha gente que achava ruim. Outra, eu virava e falava assim, a mulher, antes de tudo, tem que ser boazudinha. Se ela é magricela, isso é burrice. Quem gosta de magricela são os homossexuais, são figurinistas. Porque ele quer ter uma mulher magrela, que é um cabide. Joga um saco de aniagem em cima dela, aquilo pega bem, desce bem. Entendeu? Ele não quer que... E outra coisa, eles não querem com a mulher boazuda, isso faz concorrência para eles. A mulher vai aparecer mais que a roupa, né? E não é só isso, aparece mais do que eles. Então, o processo de homossexualidade dentro do figurinismo é um fato. Você há de ver eu discutindo isso com o Clodô. O Clodovil, ele era meu amigo, um dos mais inteligentes que eu encontrei. Agora, tem cara super inteligente. O Chico Xavier, por exemplo, foi um dos homossexuais mais inteligentes que eu vi. Um outro é esse meu amigo, que um dia desse eu mandei um recado para ele aqui, ó, que ele está lá em São Francisco. Esse é inteligentíssimo, está entendendo? E ele é um senhor galã, entende? Pelo menos era, né? Até a última vez que eu vi, já faz alguns anos. Agora, ele foi para São Francisco, que é a capital dos homos, né? Agora, o que é que se passa com tudo isso? O homossexual, ele quer usar as coisas do homem e quer usar as coisas da mulher. Mas não dá certo, porque tudo vira travesti no fim. E travesti não é uma coisa natural. A hora que sai da naturalidade, a estética mesmo humana perde muito. O processo ela tem que ter uma naturalidade para ter uma estética adequada. Então, a teoria da beleza, antes de mais nada, tem que estar na estética natural. A partir disso, porque senão não funciona. Não é a mesma coisa. Por isso, jamais você vai ver um processo de homossexualidade que perdura mais na história. E outra coisa, que vai criar também a psicosfera natural de uma pessoa espontânea. Então, é preferível a psicosfera de uma pessoa feia, mas que esteja de acordo com as instruções de uso do corpo que ela tem, do que outra que artificializou tudo. Você está entendendo? Então, não adianta, por exemplo, nem o transexual não funciona com isso, porque virou teratologia. É um processo anormal. Você entendeu o que quer dizer? Então, esse problema todo aí, esse assunto, a gente precisa de estudar isso muito, arbitrariedade somática. Bom. Agora, por exemplo, essa arbitrariedade, nós estamos falando do ponto de vista de sexo aqui, mas tem o processo, por exemplo, da gestação. Olha a venda do útero, como é que é duro, a barriga de aluguel, isso tudo entra aqui. É um processo. Você entende? Professor, Sim. para que a consciência possa atuar mais através do nosso corpo, o que o senhor sugere? A gente sabe que existem alguns... Eu penso que o problema sério, baseado em certos fatos, você nunca pode esquecer. Você ter um local de boa respiração de oxigênio, um local que você coma bem, um local que você possa fazer exercício adequado,
e um local que você possa dormir adequadamente. Essas 4 coisas, pelo menos, a pessoa tem que ter para se sustentar. Agora, a partir dessas 4, aparecem dezenas de outras. Mas o problema sério são essas 4, se você olhar. Agora, aí, ainda tem outras coisas. Sexo. Ele seria o 5º que entra. Uma pessoa que tem vida sexual mais adequada, principalmente aquele que seja monogâmico, o processo da dupla evolutiva, a tendência é ele ser mais equilibrado que o resto. Uma pessoa que é afadigada, principalmente com o processo de afetividade, e se aquilo atingir o processo da sexualidade, ela é promíscua. Isso aí não ajuda nada o equilíbrio da pessoa. E outra coisa, a promiscuidade não permite o desenvolvimento da sexualidade, da sexualidade e nem também do parapsiquismo. Eu nunca vi ninguém com parapsiquismo avançado que fosse promíscuo. Os que eu vi, que já tinha maturidade, ninguém era promíscuo. Então, o problema, por exemplo, o Chico Xavier, devido à homossexualidade dele, ele nunca pôde evoluir mais do que aquilo. E eu via que não tinha jeito. O processo dele, por exemplo, com projeção consciente. Eu, logo que estudei a situação dele, vi que ele tinha macrosoma, tinha todas umas possibilidades imensas, muito acima da média. Mas eu via dificuldade nisso. Agora, outra coisa que eu via nele é por causa do processo também do estrabismo, o processo ocular, aquilo prejudicava o problema do cérebro. Então, era um limite, uma limitação. Essas coisas todas a gente tem que levar em consideração. O estrabismo, a hora que chega num determinado ponto, ele pode influir no processo cortical. E isso aí influi nas questões, entende, do processo parapsíquico também, nas coisas todas. Professor? Aqui na sindromologia, o senhor colocou a síndrome da fadiga crônica. O senhor já observou de perto ou acompanhou pessoas que tinham esse diagnóstico? O que o senhor observou das causas daí? Olha, isso aí varia muito. É necessário isso aí, você fazer uma anamnese seríssima da pessoa para ver o que é. Quando é que começou? Quais as causas que tem? Como é que é a situação? Porque uma boa parte de tudo isso é processo psicológico, é uma somatização de alguma coisa. Quase sempre é a pessoa que está indo contra o mundo. Igualzinho um autista, a mesma coisa. Entende? É igualzinho, por exemplo, a pessoa que dá valor demais para a dor. Tem pessoa que dá valor demais para as algias. Você está entendendo? Isso é um problema de cuca. Então, a gente tem que ver muito esses processos assim, orgânicos, mas cuja causa, às vezes, é indicada totalmente psicológica, totalmente psíquico. É um problema de vontade, de intenção. Então, a fadiga crônica, precisa ver isso. Agora, existe o processo físico. A senhora já viu? Já existe. As Porque coisas até na físicas medicina existem. tem uma dúvida, né? De quais seriam Agora, as esse causas, processo não é bem físico certo. é a hora que tem uma falência parcial dos órgãos. A hora que junta os problemas todos da falência parcial. E essa falência parcial, eu vou trazer um verbete aí sobre isso. Eu estou falando isso para as pessoas pensarem. Porque a gente só escuta falar falência total dos órgãos, né? Completa, falência, né? Da pessoa que acabou de morrer. Falência de múltiplos órgãos. Mas existe a parcial. A hora que tem a comorbidade que mexe com vários órgãos e sistemas simultaneamente. Antes de matar a pessoa. Então, por exemplo, num caso desse, às vezes não tem nada a ver com o processo renal. Porque você sabe, se pegar os rins, quase sempre mata a pessoa logo. E também não tem um processo direto com a parte da cardiologia. Entende? Mas coisa fora. Tipo o quê, por exemplo, então? Uma série, por exemplo, um Hepática, processo que então? atacou o fígado e atacou a cabeça da pessoa. Você sabe porque que existe isso hepático daí- tudo. Atacou a cabeça, a pessoa às vezes perde a memória, Depois o rim, né? dá uma opção de coisa, tem uma série de complicações. Agora, uma coisa muito séria que você pode estudar, veja o que é que tem isso com os animais. Como assim, senhor? Dá uma estudada, por exemplo, a fadiga crônica de um cachorro. É isso aí que eu falava lá em São Paulo para tu estudar. Entendeu? Uma outra coisa séria. Precisa de estudar, por exemplo, a pessoa, aquela singular, ímpar, que é uma raridade.
daquela pessoa que fica com timo ainda na idade adulta. Por quê? Qual a causa disso? Fica o quê, professor? O timo. Com timo. Ah, Por recente que uma é que pessoa tem? assim. Né? Entende? Estudo, então, são coisas que a gente teria que fazer levantamento. Eu, para mim, nesse século, muito disso vai ser estudado. Eu já falei aqui que esse negócio do timo, por exemplo, dá bom estudar. Mas, professor, o senhor viu alguma vez algum caso que fosse os sintomas que a pessoa estivesse sentindo fosse devido a assédio cronificado? Porque Como é que é? O senhor viu algum caso que o senhor relacionasse com assédio cronificado? Não, a maioria é assédio. Mas, a maioria primeiro é o autoassédio, depois então, uma possessão. Sim, mas o senhor acha que aí a pessoa fica entregue barata. No Espiritismo está cheio de gente que vai lá nas sessões, tudo baseado nisso. Mas o senhor acha que é um e a problema, pessoa às vezes não melhora. Ela fica naquilo. Psicológico que ela começa... se enrola. Aí vem a síndrome da fadiga crônica. A porque pessoa está os sintomas sempre bem- entregue às baratas. Sim, é. E outra coisa, às vezes vai dar uma hipotensão. Você está entendendo? Vai dar processo de anemia na pessoa. Outra coisa, ela vai ficar flácida porque não vai fazer muito exercício. Então começa a ficar flácida, é uma pelancosa terrível, entende? Vem tudo quanto é coisa de pelanca, as alterações todas, e a pessoa fica mais mole, porque daí a pouco ataca as articulações. Você sabe como é que é. Se a pessoa alcançou uma determinada idade, aí vem as algias, porque essa aí faz parte Mas da tem idade. uma associação, né? Até, se não me engano, com fibromialgia. Pois é. Então, essa fadiga crônica não é fácil, não. Tem que estudar isso muito. Vamos, aqui no ar. Sim. Na fatologia, aqui no ar, na fatologia, na sexta linha, você fala na reeducação somática a cada nova vida intrafísica. Podia aprofundar nisso, por favor? O caso é o seguinte, nós, cada vida, você sabe, a gente tem que começar na estaca zero a respeito de vários talentos ou propriedades ou atributos que nós temos. Por exemplo, sempre numa nova vida, você não pode confiar em nada que você usou nessa. Por quê? A genética, às vezes, já mudou totalmente. Até a árvore genealógica, ou o pomar que você estava da genealogia, mudou todo. Então, você é um galho agora estranho, dentro de um pomar estranho, com uma árvore estranhíssima, genealógica. Então, aí mudou tudo. Então, pensa bem, uma pessoa que nasceu na Alemanha, e na outra vida, imediatamente, ela nasce no meio dos Zulus da África ou dos anõezinhos que tem lá. Sabe? Aqueles que são... Não, são os pigmeus e outra coisa. Os pigmeicos, como o cara fala lá. Mas agora veja, que sejam daquele estilo, por exemplo, que tem vários nomes para isso, com alterações físicas, a teratologia, mas uma coisa normal, mas que para os alemães seria teratológico. Então agora raciocina, o cara que era louro, teutônico, tipo hitlerista, daquele jeito lá, mais do que o Hitler, e que vai lá e que é, então, um pigmeu. Agora veja, isso aí eu estou mostrando um exemplo de caso estranho e extremo. Agora vamos esquecer isso. Seja qual for a mudança, até mesmo na mesma árvore genealógica, a pessoa pode mudar para pior e pode mudar para melhor, mas sempre muda. Nunca a pessoa pode esperar que vai ser igual. Então veja, vamos agora então começar a pensar. Primeiro, os sentidos somáticos do corpo, eles podem mudar. Um corpo fortão que você teve hoje, você vai ter um corpo amanhã franzino, você não vai fazer as mesmas coisas. As suas habilidades manuais, o processo da cerebologia, a psicomotricidade já foi para o espaço. Eu vejo isso demais nas personalidades consecutivas que eu tenho estudado. E olha, isso, a medicina, eu engulo a medicina toda com isso aí. Só isso aí, é só de ver essas coisas, isso supera o processo que eu falo, que é mais difícil de comprovar, da paragenética, do macrosoma.
Agora, só o estudo da personalidade consecutiva, se você viu e depois você vê de novo, isso é impressionante, porque o temperamento não muda, é o que é bom. Ele é o denominador comum das personalidades nos seus múltiplos corpos. Você está entendendo? É o denominador comum. É a tábula rasa da situação. Tudo começa por ali. Entende? Fica vazio a partir daquilo. Agora, então, veja, isso são os sentidos somáticos. Segundo, vem os atributos conscienciais. Uma pessoa, por exemplo, principalmente do ponto de vista de memória, a memória que você tem hoje não quer dizer que você vai ter na próxima. Há uma série de fatores conjugados para manter esse nível. E outra coisa, eu não estou falando só que você vai ter que recuperar, vai ter que se dedicar, trabalhar com a sua intelectualidade para aquilo funcionar. Não, a coisa é mais séria do que isso. Agora, terceiro, aí emperra o carro totalmente da maioria, é o parapsiquismo. Quais são as suas percepções extrasensoriais? Ou seja, quais são as suas parapercepções? Aí a coisa muda. Por quê? Porque tudo isso que nós falamos, dos sentidos somáticos, os atributos mentais, a genética, a paragenética, tudo vai influir com a mesologia, a ecologia, o ambiente que a pessoa está, a formação cultural da família doméstica que ela tem, tudo vai influir para predispor, aplainar o seu receptáculo, o conceptáculo dessa manifestação parapsíquica da pessoa. Então, tudo muda. Agora, então, você vai ver o seguinte, do ponto de vista nosso, considerando aqui nós, a partir da condição que nós somos consciente, vulgar ou pré-serenões, isso nós não podemos esperar nunca que seja 100% em nada. Aí, então, a conclusão que a gente chega, ninguém vem totalmente 100% na sua realidade. Nesse nível nosso, ninguém vem com os cons recuperados. É bobagem. Não existe isso. Então, a gente tem que recuperar aquilo que a gente consegue. Fazer força, cada novo corpo. Agora, cuidar do corpo, que é o processo do tema aqui, a arbitrariedade somática. Até um certo ponto, para nós todos, o soma tem nos mandado há bilhões de anos, desde que nós fomos criados. Ainda continua mandando para a maioria aqui. Agora, eu acho o seguinte, com o curso intermissivo, se decretou uma linha divisória nisso. Isso e mais umas 100 coisas diferentes, grandes, que nós temos por aí. Então entra o processo da cosmoética, o problema do equilíbrio, o processo da hiperacuidade, o processo da prioridade evolutiva, o problema do código da cosmoética da pessoa, o processo da inteligência evolutiva. Tudo isso já começou a ser fixado e criou jurisprudência, até do para-direito, através do curso intermissivo. Então, o que eu estou falando, por exemplo, eu me considero um privilegiado de falar dessas coisas. Agora, quando eu vi isso aos meus 14 anos, eu reconheci plenamente aquilo. Isso não é para você, realmente não é para mim certas coisas. Eu tenho que abrir mão, eu tenho que renunciar, eu tenho que me fazer abnegação em outro caminho. Entende? Mas agora, ao mesmo tempo, eles falando para mim, mas seja irreverente. Porque senão, não adianta nada, eles vão achar que eu sou pirado. A hora que eu mostro minha irreverência, eles vão falar, não, esse cara não é tão pirado. É o que os americanos falavam. É o Brazilian crazy, mas nós é que não entendemos a loucura dele. Mas olha, tem que respeitar o homem. Porque os fatos estão aí. Quem andava comigo, você sabe, comigo sempre foi assim. Quem conviver comigo uma temporada, ou conserta ou deserta. Para me aguentar perto, com certa tranquilidade, ou a pessoa consertou alguma coisa, senão ela não aguenta. Quer dizer, o negócio não é fácil. Sob esse aspecto, eu poderia usar o John Lennon. Eu estou maior do que o J. Cristo, porque o J. Cristo não conseguiu fazer isso com o cara que traiu ele. Eu não. Traição, para mim, é uma coisa mais do que natural, faz parte da natureza humana. Agora, ele lá não. O Judas chegou lá, passou a rasteira nele, milhões de coisas, aquilo criou problema para todo mundo.
Está entendendo? Mas ele não soube tirar partido da história. Você está entendendo? Se ele aparecesse aqui hoje, a gente ia dar uma geral, né? Para ver como é que é. O que você andou estudando sobre escravagismo? O que você estudou sobre o processo de universalismo? Que é o que faltou mais, né? Tem umas coisas assim que não tem nada na doutrina cristã. Mas tudo indica que ele está bem mais avançado nisso, pelo menos pelo que você Não, andou vendo, para né? cá ele já melhorou, né? De lá para cá ele andou alguma coisa. Né? Outra coisa, se ele teve alguma vida que durou mais, que chegou aos 70, já é alguma coisa. É outra coisa. Porque o problema a gente tem que dar um desconto enorme. Ele está cheio de atenuantes na vida do J. Cristo. Ele morreu com 30 e poucos anos, isso não é nada, ele está na fase da preparatória. Quem morre na fase preparatória tem tudo a favor. Entende? Morreu, tirou o corpo fora, saiu do palco antes da hora. Então o negócio tem que dar um desconto enorme, né? Sr. Valdo, Sim. aqui na parafatologia, segunda linha, o senhor podia falar um pouco mais aqui dos reflexos dos retrossomas atuantes no soma atual? Sim. O problema todo é o seguinte, por exemplo, pensa só. Você foi homem na outra vida, eu estou hipótese, tá? Você foi homem na outra vida, e hoje você vem como mulher. Você não acha que tem uma influência muito grande de lá para cá? Olha o que é que está acontecendo. Veja lá o livro do Balzac, começa por aí. Eu, num corpo de homem? Começa por aí, veja, as influências são incríveis, os reflexos do retrossoma atuante do soma atual. Agora veja, eu tenho reflexo de tudo quanto é jeito. Eu falo sobre o negócio do macrossoma, o processo das dragonas, por exemplo, e outras coisas mais, tem um monte de reflexo, isso aí vem de passado. Essas coisas já não criam de uma hora para outra. Macrossoma é só de um corpo, mas ele não foi criado por um corpo só. Vê se me entende o paradoxo. Você entendeu? Está claro? Ele é um soma só, mas não foi criado por um soma só. É o somatório dos somas, da somatologia. É a situação, não tem outro jeito. Mas é a soma do soma, a soma dos somas. E por aí vai. Agora, não suma por causa disso, vê se enfrenta. Agora, está mais ou menos claro aí com a hipótese que a gente mostrou? Pois é, o problema é esse. Professor Valdo, Sim. aqui B. Na página 8, argumentologia, na exemplologia, eu queria entender melhor essa questão da arbitrariedade somática máxima, a influência acentuada do corpo humano sobre a vida diária da consciência hipocondríaca. Sim. A hipocondríaca, ela está sempre achando que o corpo está alterado. Então, ela tem uma doença. Então, ela tem que procurar um jeito de equilibrar o corpo que ela acha que está doente. A hipocondria é justamente a pessoa que tem mania de doença. Ela está sempre tomando remédio, ela segue as coisas da medicina para, entende, seguir aquilo ali. E ela está sempre preocupada com aquilo. Eu, por exemplo, eu dou exemplo seguinte, eu sou uma pessoa preocupada com o corpo, mas eu não sofro com isso. Entende? Eu não tenho avidez. Eu não estou com ansiedade a respeito das coisas. Não, olha aqui. Agora, o hipocondríaco não é isso. Ele não tem nada e fica achando que tem. A maioria é assim. E fica tomando remédio, e quer fazer cirurgia. Se há de ver no meu consultório no Rio, lá em Copacabana, o tanto de mulher que vinha, que eu via que o processo era de hipocondria. Não precisava de nada. E a mulher queria, não, tem que consertar uma coisinha aqui, tem que consertar outra aqui. E outra coisa, às vezes na área poplítea, que é aqui o processo, aqui, ó, essa curva, você está entendendo? Do lado de cá, ó, aqui, deixa eu mostrar dessa perna. A curva aqui, ó, do joelho aqui. Eu vi isso tudo, tinha mulheres, eu atingi 3 mulheres que tinha preocupação com essa curva da perna. Agora, a mulher boazuda de fechar o comércio. Eu vi loura, vi morena, tudo com essas coisas. Então, você veja, são os problemas dos excessos do corpo e que leva para o problema da hipocondria. Por exemplo, essas mulheres que fazem 30 cirurgias plásticas, de tudo quanto é jeito, tudo isso é hipocondria. Tem a ver com a questão psicológica, né? O senhor falou antes da questão, né? Mas também eu fiquei
pensando assim, aquela pessoa que não quer assumir as suas coisas e não tem um esforço, né? É a lei do menor esforço. Quer um remedinho para sarar, para ficar boa. Sei não, mas isso aí já é outra tapeação. Aí é a pessoa que... Tem alguma coisa a ver também com essa questão não, de isso aí é a pessoa que não tem nem autocrítica e nem também ela tem noção que ela está fazendo um autoassédio. Agora, quando falta autocrítica, falta tudo, né? Tem jeito. Isso aí é falta de autocrítica. Agora, a hipocondria, propriamente dita, ela envolve o processo de doença. De algum modo. Sempre tem. Entende? Problema de doença. Esse aí é que eu estou chamando a atenção. Sovaldo? Sim. Letra A aqui em cima. Você estava falando ali sobre a questão da... Quando vem muitas vidas em um determinado sexo, né? Aí depois tem uma mudança. Quais são as implicações inerentes nesse processo? As dificuldades inerentes nesse processo de você ter vindo... O problema todo é o seguinte, nós temos que superar o processo de sexo. Eu vivo falando isso aqui. O princípio básico, a lei básica que dirige a sexomática é o seguinte, nós todos temos que superar e dominar, seja o sexo que for. Seja de macho ou de fêmea, a gente tem que dominar e isso ficar secundário. Toda pessoa que dá valor demais para uma coisa ou para outra, ainda está muito bicho, virou bicho ainda é bicho. Eu entendi. Enquanto a gente não domina, quais são os matabus, as coisas que a gente tem que... Assim, coisas inerentes que a gente tem que cuidar para não cair. É ver qual é a tendência que a pessoa leva a isso. Por quê? Poder seria a força muscular. Beleza seria o processo da estética, da aparência da pessoa. E geralmente é isso aí que é a coisa mais séria, porque isso aí são os derivados do egoísmo e do orgulho, que leva para a vaidade e a hegemonia, o processo de dominar. Então são essas coisas, não tem por onde fugir. A gente está sempre em volta disso há milhares de anos, sempre assim. O problema é definir isso e ficar livre disso. Primeiro, definir, saber que isso não tem tanto valor. Segundo, dominar, tirar o corpo fora. Não se deixar se escravizar por uma condição dessa. Mas, na verdade... Você veja, olha, o que é o problema aí, como as coisas são interessantes. Michael Jackson. O problema dele todo era de corpo. Você já notou? Ele era um cara escravizado ao corpo. Desde pequeno, o combate dele era com o corpo. Teve problema com o pai por causa do corpo. Aparecia por causa do corpo. Os movimentos públicos que ele atingiu e fascinou a multidão, tudo era no processo de corpo. Uma boa parte, tudo na base dos pés. Até que ponto, por exemplo, você podia chamar que ele era uma consciência podálica? Era ou não era? Vocês estão entendendo? Agora, veja. E as bobagens? Milhões de plástica, a mudança de cor. Veja bem. E outra coisa, as desculpas esfarrapadas, o processo do vitiligo, entende? Agora, esse problema dele se matar no fim, porque usava muito tóxico. Tóxico, isso tudo é tóxico. O povo vai falar, é medicamento, isso e aquilo, não interessa, é tóxico. LSD e remédio que eu tomo para minha hipertensão, tudo é da mesma família. Tudo parece. Então, vê, tudo é tóxico. Então, tudo é toxicologia. Agora, a toxicologia do corpo dele afetou a própria vida dele e afetou todo mundo. A hora que tem aí, né, 500 mil de pessoas atrás, está todo mundo ali com o processo, a situação toda. Por quê? É um problema popular, está dentro da média do Homo sapiens vulgares. Todo mundo que se interessa muito pelas coisas do Michael Jackson é vulgar. Homo sapiens vulgar. Vocês querem, alguém quer defender isso, o contrário? Tem alguma promotora ou promotor público aqui? Entende? Não tem jeito. Agora, quando o senhor falou sobre... Tem a questão do poder, do orgulho... Quer dizer, isso na verdade independe do sexo, né? Do gênero. Então, quer dizer, a questão é que a imaturidade... Tanto uma coisa quanto outra, mas agora a tendência da mulher é virar macha, quando o problema de poder.
E a gente viu isso em muitas coisas. A Rainha Vitória, por exemplo, eles falavam uma porção de coisa dela. Falavam uns troços esquisitos, que eu não sei, eu nunca cheguei a averiguar essas coisas, que ela arranjava uma cama grande para ter vários homens simultaneamente, tudo na mesma cama. Eu não sei se isso é verdade, falar tanta coisa, esse negócio de história, e a Inglaterra procura, junto do eufemismo e do aplombo inglês, eles mascararam muita coisa disso, mas eles falam uns troços desses. Só para dizer essa, porque era das coisas sérias, essa aí durou muito tempo, como imperatriz. Não era rainha, mais uma imperatriz, aquilo era o império. E quem mandava era a dita cuja. Entende? Então essas coisas todas... Então é o problema de poder, que eu estava até falando aí, que eu estou estudando hoje aqui, que eu queria arranjar mais uns nomes para ver sobre esse aspecto. É por isso que eu estou vendo esse aqui, uma das coisas desse livro. Por exemplo, as megafalácias da monarquia, a justiça régia e a ciência régia. Régia quer dizer da rainha, do rei, aquele negócio da Royal Society, Estados Unidos, da Inglaterra, etc. Entendendo? Então o problema é isso. Ciência régia, isso é uma falácia. Você está entendendo? Tem uma série de condições desse tipo, assim, para a gente estudar. Alô? Professor Walter, o senhor estava falando ainda há pouco a respeito da ansiedade aí, da hipertensão. Do ponto de vista genético, a hipertensão arterial, ela pode ser usada como se fosse um calcanhar de Aquiles para acoplamentos patológicos com CX e influenciar ainda mais? Não tem nada disso. Ela piora, de modo geral, a pessoa. E quase sempre a hipertensão, se não tiver cuidado, ela leva a pessoa a cometer excessos. Isso é que é a coisa mais séria. Dos meus estudos que eu fiz de mim mesmo, o problema é esse. Uma coisa, por exemplo, você raciocina com muito mais calma a hora que a sua pressão está normal. E você tem dificuldade de raciocinar mais prolongadamente, com profundidade, se ela estiver alta. Isso é um fato. Está entendendo? Ninguém pode fugir disso. Eu sei por causa da minha situação. É tanto que, com o passar do tempo, eu vi que a hipertensão veio para ficar comigo, que eu tenho que saber fazer a coexistência pacífica com ela. Eu fui estudando tudo. Foi aí que eu descobri, por exemplo, que você entrar numa xerocópia, eu poderia morrer. Que a xerocópia, devido o que ela tem lá, os ingredientes dos gases que saem da coisa, que lá vem, aumenta mais a sua pressão na hora. Que era aqueles sais que as mulheres usavam na Belle Époque, a pessoa desmaiava, então chega com sais, que é amoníaco, amônia. Onde tem amônia, se eu aparecer, isso pode me matar. Entende? Se tiver, eu vou numa xerocópia que está tudo fechado, se eu ficar lá meia hora esperando o negócio passar, minha pressão vai para 20 e tantos se eu não tiver cuidado. Agora, nunca me chegou nisso, porque eu sempre fiquei de olho. Uma outra coisa, é um monte de gente que morre por causa disso, e os médicos nem ficaram sabendo. Deram a causa morte disso ou daquilo, mas foi por causa de uma xerocópia. O cara entrou lá, saiu e teve um ataque cardíaco na rua. Eu cheguei a ver isso no Rio de Janeiro, de outros casos que havia, diagnóstico errado, causa-morte errada, tudo errado. O problema todo é esse. É a amônia que matou a pessoa que está com hipertensão. Agora, essas sutilezas da medicina tem em todos os campos. Isso tudo ainda precisa de ser estudado. Uma pessoa, uma vez, faz mais ou menos uns 40 anos, falou para mim: Walter, por que você não escreve um livro sobre as sutilezas patológicas da medicina? Eu falei assim: não, ainda tem tanta coisa para fazer nisso aí, que a coisa vai longe. Mas isso aí é uma delas. Naquela ocasião, por exemplo, eu falei assim: precisamos estudar quais são os efeitos do timo da idade madura. Eles falaram assim: não, mas isso não existe. O timo desaparece. Eu falei: não desaparece em todos os casos. Hoje já admite isso. Então precisa de fazer muita pesquisa para a gente ver. Você está entendendo? Dentro da medicina. Eu perguntei isso porque, às vezes, quando eu tenho algum estresse e me percebo de alguma forma com um padrão mais denso na minha psicosfera, afeta diretamente a questão da pressão. A cabeça começa a doer, eu vou medir a pressão lá, está um pouco mais alta, não, mesmo tendo tomado remédio. Qualquer estressamento maior, seja físico ou psicológico, seja um estressamento a seu favor
ou contra você, pode aumentar a sua pressão. E outra coisa, existem determinadas causas que é bom você estudar demais, porque aparentemente não tem lógica por que a pressão subiu. Isso mostra que você está ainda obscuro a seu respeito, tem que estudar muito. De vez em quando chega no ponto e fala assim, não, eu usei tudo certo, a pressão não podia ter aumentado, no entanto, ela aumentou. Por quê? Isso tudo tem que examinar. Às vezes, transcende tudo isso que nós estamos falando e aquilo que você já conhece. E a gente não sabe o que é. Pressão é um negócio seríssimo. Eu pergunto justamente para a sincronicidade você ter falado isso, porque eu tenho observado esses últimos dias exatamente isso. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada, mas eu estou seguindo. Agora, ó, eu meço a minha pressão. Agora, você sabe, recentemente eu tive uma crise hipertensiva, porque eu fui comer aí uma comida, estava com muito sal. O sal acaba comigo. Quer me matar é só arranjar uma comida com sal, porque às vezes eu não percebo o que é que tem na comida, por causa do paladar, na minha idade, e também pelo próprio processo de hipertensão, e muito remédio que a gente toma. Eu posso estar comendo uma coisa que eu estou sentindo bem, e não percebi que era sal. Eu às vezes percebo. E outra coisa, tem uma opção de coisa, quando eu vou a um restaurante ou qualquer coisa, eu peço a pessoa para ver se tem sal nisso aqui para mim. Para ver. Sempre fui assim. Entende? Porque senão eu já tinha ido empacotado. Paulo. Nesses últimos 30 anos, o que tem piorado mais minha pressão é sal na comida. Isso é o que eu estou falando. Então, deve ser assim para muita gente por aí afora. Agora, por exemplo, eu agora já regulei o negócio. Nós mudamos, eu estou tomando 2 remédios para hipertensão atualmente. Entende? Um é mais suave, geral, e o outro menos. Mas agora, isso para fazer a coordenação e a interação com os outros medicamentos que eu tomo. Que eu tomo remédio para pré-diabetes, tomo remédio contra a aterosclerose e tomo também os, vamos dizer, os excedentes de matéria de vitaminas, óleos, elementos, minerais, aí que eu tomo todo dia, tipo o super alguma coisa. No meu caso é chato saber que também essa questão da hipertensão para o resto da vida, né? Pelo menos até que... Olha, eu não vejo muita saída para isso, não. Eu acho, por exemplo, que até a miopia pode ser melhorada, mas hipertensão, até o momento, eu não vi muito jeito disso, não. Ela vem para ficar. Entende? Você tem que saber ter a coexistência pacífica com a hipertensão arterial. Valdo. Professor. Valdo. Sim. E o processo de hipertensão e acoplamento? Como é que pico hipertensivo, da pessoa ter um pico hipertensivo com acoplamento? Com acoplamento áurico energético? É patológico, assédio em cima da pessoa. Não, isso aí todo mundo tem. E o pior é quando tem um assediador extrafísico que morreu com hipertensão. Tudo isso eu já vi. Você sabe que eu atendia lá na sessão de desobsessão, eu atendia os caras que eram hipertensos e outros mais, para eu ver como é que eu saía. Foi assim que eu consegui chegar nesse nível de dominar isso tudo. Que eu não era assim. Agora, o que eu vejo é isso. Tem que examinar, né? A influência que a pessoa tem nisso aí. Professor, aqui no ar. O senhor pode discorrer um pouco a respeito de como a pessoa faz para fazer todo o trabalho de descondicionamento do soma e ampliação da força presencial? Olha, o caso, você, por exemplo, já tem estudado tudo sobre soma, tem que fazer tudo que você está fazendo aí, mas agora partir são meio. 50% você cuida do soma, 50% você cuida do parapsiquismo. Você aí vai melhorar. A hora que você entra no parapsiquismo, tem uma opção de coisas que você cuida do soma, que é a mesma coisa. Então, existe uma fase de transição entre uma coisa e outra que igualam. Então, por exemplo, fazer exercício é bom para o corpo e é bom para o parapsiquismo. Tem uma série de situações assim. Assim, no caso contrário, meu caso, por exemplo, pratiquei esporte durante 20 anos da minha vida consecutivamente. Para descondicionar esse processo do soma, consciência, não ficar tão presa ao processo cerebelar e ampliar toda a questão mental somática, por exemplo. Eu recomendo sempre a esteira aeróbica. Não deixe de fazer exercício, porque senão você morre mais cedo. Todo mundo que fez exercício demais e que parou depois, é questão de 2 a 5 anos, vai dar problema. E eu vi muita gente que morreu.
Colegas meus que estudaram comigo no ginásio, que cuidavam muito, naquela ocasião, eles gostavam de fazer halterofilia, não estava na moda, entende? Aqueles bíceps enormes, aquele negócio todo. Outro era de natação, então as moças mesmo ficavam com ombro de macho, aquele negócio enorme. Eu vi isso tudo, e eu falava, não pare com os exercícios, porque a pessoa chega e ela fica sedentária depois. E alguns desses eu vi umas coisas muito estranhas. Por exemplo, eles ficavam com o pulso fino e a barriga grande, devido à vida sedentária depois. Quase sempre morria logo. É questão de pouco tempo e ir embora. Eu vi vários casos desse jeito. E eu avisava. A gente falava, não adiantava. Então o problema é esse. Não pare de fazer exercício. Na verdade, ninguém deve parar de fazer exercício. O negócio ideal é esse. Na hora que já está para enterrar, o cara fala, não, espera aí, que eu ainda vou fazer alguns exercícios, depois você me enterra. São os últimos exercícios que a gente vai fazer com o corpo. Tá entendendo? Antes de cremar. Deixa eu aproveitar o último minuto do berro do boi. Você está entendendo? Aí é que é. Então, o caso todo é mais ou menos por aí. Isso não tem muito milagre, não. Tem que estudar. Agora, ó, cada pessoa tem as suas necessidades diferentes das outras. Você tem que ver o que é que você precisa mais nessa história toda. Agora, vida sedentária, a vida da inatividade, é a avenida da saudade, ou enterro ou cremação. Deve escolher desde já e ver o que vai fazer, porque o negócio é terrível. Isso aí dá medo. Agora, quem fez muito exercício? A predisposição, eu acho que é 90% pior do que aquele que não fez muito exercício. Entende? Bom, desculpa. Professor, desculpa. Nada. Quando você fala de dragonas, eu ainda tenho muitas dúvidas, sabe? Você espera vir o verbete, que aí a gente discute aqui com armas e bagagens. E a curiosidade mata. Porque tem essas marcas de nascença, mas você fala da questão do parapsiquismo ligado a essas marcas. O que adianta a pessoa ter uma marca, seja onde for, até no traseiro, se não há parapsiquismo? A dragona, ela depende do parapsiquismo. Agora, 3 anos de idade, já tinha pré-cognição, retrocognição, e o diabo a 4. Como é que é? Então está certo. Isso aí está de acordo com aquilo que eles viram. A impressão física está sempre condicionada à questão parapsíquica? Sempre. Tá. Senão, ela não existe sem isso. Não há dragona sem parapsiquismo. E a dragona, ela pode ser ou não com aquelas veinhas? Ou ela pode veinha ser como? Porque tem algumas que são como vasos ou veias, que são... Não, nevos. Você está falando é o nevos. Então não é isso. Não, é um nevo, só que tem que é diferente. O meu, por exemplo, é uma pinta pilosa. A dragona técnica é essa. A maioria que eu vi, tudo é assim. Uma pinta, quer dizer, é uma mancha escura, mais avermelhada, mais preta, pilosa, que tem pelo. E os meus pelos eram pretos, com a idade ficaram brancos, porque você vai descendo, né? A brancura vem assim. A era do gelo. É a era do gelo, 3. Agora é a era do gelo 3 que saiu. Manchas que não têm pelos, têm outras características, então? Não, aí eu não digo isso. Uma pessoa pode ter o nevo com a situação toda. Primeira coisa que você tem que perguntar, como é que é a sua vida parapsíquica? Aí sim você vai estudar o nevo, se interessa. Não adianta nada, você está perdendo tempo. Tá. Entende? O problema é esse. Agora aqui, na fatologia, no final da 9ª linha, o senhor poderia aprofundar quando seria uma rendição calculada às exigências corporais? É a hora, por exemplo, que uma pessoa tem uma doença mais séria, por exemplo, diabetes, e ela tem que dar um jeito de fazer uma dieta, usar todas as prescrições daquela doença, porque é um problema que veio para ficar. Seria atender às exigências corporais realmente necessárias, fome, sono, sexo, exercício, e não as necessárias, comida em excesso, exercício em demasia, sono por mais de 8 horas diárias, etc. Olha, sono aqui, eu não estou de acordo em falar esse negócio de mais de 8 horas diárias, não, nem sempre isso é bom.
Tem gente que dorme demais, aí é o contrário, faz mal. Eu, por exemplo, se eu dormir 8 horas por dia, eu fico bobo. Como diz aqui no Paraná, eu fico tanso. Não é isso? Tanso, é o que eles gostam de falar. Que é a cara. É a qualidade do sono que vale e não o tempo do sono. A gente tem que ver isso. O sono profundo é que manda. Agora, a rendição calculada, a exigência, eu vou repetir. Pensa bem, uma doença cronicificada séria, que a pessoa tem que olhar, porque aquilo é para o resto da vida. E outra coisa, as comorbidades que vêm para ficar e não vão deixar a pessoa. Quase sempre isso começa a acontecer na terceira idade, aos 65 anos de idade. Então, essas comorbidades também, a pessoa tem que se render àquilo. Não, eu agora não posso fazer isso mais que eu fazia. Por isso que eu chego no restaurante e falo para a meninada, comam isso que está aí, porque vai chegar um ponto que vocês não vão poder comer nem 1/3 do que tudo que vocês estão vendo aí. Se é que você quer viver mais tempo. Se não quer, vai na anarquia, o problema é da pessoa. Então eu pergunto, vocês são anárquicos ou são qualificados dentro de um método, de um sistema, de uma organização, de uma disciplina? Aqui, todo estrabismo prejudica o cérebro? Não, existe coisa mais suave que não tem nada, mas aqueles que são mais profundos, que dão alteração, esses às vezes prejudicam sim, se devê. É o processo sério aí da deficiência visual. Poderia discorrer sobre as vantagens e os desafios evolutivos oferecidos à consciência que ressome um ginossoma ou um endossoma? Como aproveitar melhor as características dos somas feminino e masculino? Olha, você é uma mulher, pelo nome que eu estou vendo aqui. Então, a primeira coisa é o seguinte, o que você faz com o seu corpo feminino? Primeira coisa, você cuida bem dele? A primeira coisa é essa, mulher tem que cuidar mais do corpo do que o homem. Agora, isso do ponto de vista geral, sobre todos os aspectos. Agora, você não se excede nesse cuidado? É outra pergunta também logo em seguida. Você fica dentro de uma moderação natural? Então o problema é esse. Agora, o que você faz? Cada profissão exige alguma coisa do corpo, mas alguma coisa específica. Uma coisa é, por exemplo, a Eliana lá, que mexe com ginástica, exige muito do corpo dela. Uma outra coisa é aquela professora que cuida apenas do aspecto intelectual das aulas dela, aquele negócio todo. Essa usa menos o corpo. Essa precisa até ter uma esteira aeróbica em casa para fazer. Então, você tem que estudar isso. O que é que a exigência da vida, ou as exigências da vida, envolvem você? O que você precisa a respeito do seu corpo? Adapte seu corpo àquilo que a vida exige de você. Uma funcionária de onde trabalho relatou-me recentemente que foi procurar um centro espírita para tratar o marido, que está com insônia e depressão. Isso após ela já ter procurado um psiquiatra e não ter resolvido o problema com remédios. Segundo ela me relatou, o médico disse durante o tratamento que duraria mais de 1 mês, para ela e o marido adotarem abstinência sexual. O senhor vê alguma razão para tal abstinência? Será que não criará mais um desequilíbrio energético? Totalmente. Eu sou favorável ao sexo diário. Sou totalmente contra isso. Isso aí a pessoa está falando porque, às vezes, é o próprio assediador dela lá, que está querendo tirar energia da pessoa. Então, no centro espírita, eles falam para a pessoa ficar na abstinência, e os assediadores que estão lá vão atrás da pessoa. Aí o homem que está lá matando cachorro a grito, porque não pode nem pensar em mulher, aparece aquela louraça de olhos azuis fora do corpo para ele, boazuda, com todas as curvilíneas, superior ao Himalaia. Então aquele negócio está lá. Então você já viu, ele domina totalmente. Aí é que entra o processo do íncubo e do súcubo. De modo que isso aí é uma tolice. Abra o olho com esse povo, hein? Olha bem esse centro espírita, olha só onde é que você está. Tem centro espírita que pode descentrar o espírito. Qual a melhor forma de lidar com a traição? Olha, traição é perdoar e seguir em frente, e não deixar acontecer nenhum fato que possa predispor aquela pessoa a trair de novo. Seja qual for a traição, seja
sexual, afetiva, econômica, social, seja o que for. Dentro da arbitrariedade somática, o senhor poderia comentar sobre o cantor e dançarino Michael Jackson, que dissomou atualmente aos 50 anos, que fez péssimo uso do seu soma, mesmo tendo a genialidade na música e na dança? Sim, nós já falamos aqui. Ele realmente sabia empalmar o povo, mas você sabe, esse negócio de saber empalmar o povo é aquilo que a gente chama, é a chamada Homo sapiens vulgaris. Homo sapiens é o popular, quer dizer, é o do povão. Que a pessoa que tinha mais capacidade de empolgar as massas do que o Adolfo Hitler, e deu no que deu. Então, esse negócio de empolgar as massas é uma das maiores ilusões da fama na vida humana, da celebridade, da besteira. Qualquer coisa é só estudar bobajada, por exemplo, de Hollywood, e o que é que tem lá. De modo que o processo todo é esse. Ele foi fora de série em umas coisas. Agora, na fritada dos ovos, ele foi mais positivo do que negativo? Os atenuantes e agravantes, vocês vão ver agora com a ficha dele, né, o que deu, né? Pode ser que foi mais positivo, não é isso? Pelo tanto de gente que tem. Mas agora, que ele era piradão, ele era um caso psiquiátrico, ninguém pode dizer que não era. E total. E a psiquiatria dele, ou a patologia psiquiátrica dele, afetava o sexo, afetava o corpo, afetava a etnia, o processo social, a arte, praticamente afetava a maioria dos aspectos básicos da vida humana na questão dele. Valdo. Hein? Mas agora é filho dele mesmo? Fizeram o DNA? Eu preciso de ver o DNA. Eu sou do Medical Detectives. Você está entendendo? Cadê o DNA? Valdo. Sim. Oi, no ar aqui. Oi. Aonde? Aqui no ar. Oi. Deixa eu te perguntar da crescendologia. Estou com uma dúvida. Só tem um item, eu acho. É abuso, desuso. Aonde que está isso? Crescendologia. Crescendologia. O crescendo abuso, desuso. O que você quer? Tá, então, desculpa a ignorância, mas para mim parece mais antagonismo do que crescendo, não tem nada a ver. Na questão, por exemplo, aqui, vamos entender bem. Abuso é um crescendo, porque a pessoa começa a abusar, chega num ponto que vê o desuso, não dá mais para ela usar. Aí tem coisa, um crescendo patológico, mas porque tem o uso no meio e tal, mas nesses extremos não seria mais antagonismo? Não, eu quero chamar a atenção para isso mesmo, de propósito. Né? Tá certo. Tá. Outra coisa que eu queria falar, negócio tem a ver com a Eliana, que a Eliana falou, que ela até tem mais propriedade para falar do que eu sobre isso. Olha, sintetizando isso aí, é bom a gente clarear aqui para tudo. Fiquei meio tocado. Todo abuso vai levar para um desuso prematuro, que acaba com a pessoa. Você está entendendo ou não? Sim, estou. Então, o problema chega num ponto que a pessoa quer usar, não tem mais jeito, que ela abusou. Então, aí um monte de gente assim, em matéria de comida, de bebida, de fumar. São todas essas manias e toxicologia. Eu escrevi aqui, porque eu botei a sugestão justamente o uso e desuso, mas você quis ressaltar, né? É o processo patológico. Porque no meio das coisas, se fosse um crescendo, tem o domínio, quer dizer, o uso correto, né? Mas não, é o crescendo patológico. Não, tá certo. Houve um crescimento de rabo de égua para baixo. Extremo, né? Então, esse negócio. Deixa eu te perguntar aqui. Eu estou dando aí todas as hipóteses aí, vai clarear o assunto. Esse negócio do exercício, né? E eu estava pensando aqui que eu comprei um carrinho aí umas semanas atrás, subi na vida um pouco, e estou andando só de carro agora, né? Engordei 4, 5 quilos, né? Aí eu até quanto tempo faz isso? Tem um mês, comprei da Fafá que vergonha, Ford Ka. Que vergonha. Não, você vê, né? Vergonha total. Não, aí estou fazendo flexão. Que falta de previdência, de previsão. Não sou você. Que vergonha, né? você é um cara tão inteligente que mexe com
o computador todo Pra você dia, ver. toda hora. Pois é. Lá no computador não estava escrito isso para você? Cara, não estava. Então eu não vi. Se Coloca tava, eu não vi. agora, ó, fonte 16. Mas então, tem que botar Sabe, maior. uma mensagem tipo, para você. Por Mas favor. então, eu até fico brincando com o pessoal aqui, que eu vejo o pessoal aqui, né? Venho, por exemplo, eu deixo o carro estacionado, hoje não que está chovendo, lá no discernimento, e venho andando pela pista e tal. E todo mundo acha o negócio um absurdo, né? Não, aí você eu está falo, fazendo exercício. eu falo, cara, eu não tenho esteira Não, você aeróbica deve em casa, colocar, né? coloca aqui, estou fazendo exercício. Isso, mas não adianta. Todo mundo acha o negócio, né? E eu fico dizendo, não, é sério mesmo isso. Não, Agora, ele vocês já viram, né? O Marcos não pode falar nada que ele se defende antes de falar. Tudo dele é assim, Pois não é, pode falar nada dele. diversidade, né? E qualquer coisa ele se defende na hora. Isso. Então, aí eu ia te perguntar, a pessoa se acomoda, né? Quando eu era andarilho, né? Sou ainda, né? Gosto de andar pra caramba, até às vezes corro risco, como você falou. Você o ideal sempre foi. O ideal é ter esteira Agora, aeróbica. carioca, tem muita gente que gosta de andar, né? Aí Carioca o cara passa a ser motorizado, né? E ele deixa de fazer... Você entrou na automotocracia. Isso. Ela mata Na rápido. Não, e ela mata rápido. Então, mata rápido. É a automotocracia. Quando a pessoa se torna... Ela tira a carteira de motorista. Aí então eu continuo fazendo as caminhadas assim, quando dá. Lógico. Né? Amarrante aqui, ó. Você devia ter comprado primeiro a esteira aeróbica. Isso que eu estou falando pro pessoal. Você errou. Eu fiz errado. Você inverteu a compra. Eu tenho que comprar. Ele errou na compra. Tem que fazer a compra conjugada, né? Agora, se ainda sobrou algum dinheiro, entra numa esteira aeróbica. A Isso melhor que tem então, é profissional. Eu já falei isso, falar que ela é muito cara, mas é a melhor que tem. Só tive dinheiro para o carro, não tive... Então é e outra coisa, você comprando a esteira, não põe toalha em cima dela, não põe nada, porque senão afeta o processo da eletrônica dela. Aí deixa eu te perguntar, então nisso aí que a Eliane falou, e sabe bem mais que eu disso aí, mas eu ando para chuchu também, né? Então, exercício aeróbico, né, ele é a base. Você não pode substituir. A esteira aeróbica para você. Eu substituí um pouco. A esteira aeróbica é boa pelo seguinte, não precisa dessa cerimônia que você está sofrendo aí. Isso. O processo. Você corta o social. É só você com você. Não, outra mas coisa, o pior é que eu pergunto... vou te dar a maior. Quando estiver fazendo muito calor, você anda pelado nela. É o máximo. Na rua não dá para fazer isso. Não. Então, eu continuo dando umas caminhadas. Eu sei que as caminhadas longas são ruins, né? Por exemplo, como eu ando só e tudo quieto, e aqui eu tenho o meu banheiro lá, onde tem a esteira, tem já vi, é verdade, um vitrô, você está entendendo? Um basculante. Eu ando com camisa e cueca. O tempo todo. Eu não vi você fazendo. Tênis. Agora, o que se passa? Outro tênis. equipamento. Agora, quando esquenta, eu tiro a camisa. Fico só de cueca. Mas, isso eu faço. Quero ver, não faço questão. Dia sim, dia não. Hoje é meu dia. Então, hoje eu estou lá. Então, se alguém quiser ver, tem que entrar lá no basculante. Não dá para olhar lá dentro. Mas pela tela que tem os negócios, não dá. Eu já fiz o cálculo. Então, já estudei isso que eu estou falando aqui, eu sei que não tem nada a ver com a vida dos outros, né? Mas aí a pessoa fala isso, eu falo, você tem esteira em casa, então. A maioria não tem, não anda nada, né? Você não tem nada a ver com isso. Aí eu falo, pô, o cara lá... Agora, outra coisa, os mais bobocas são os mais jovens. Porque esse é que acha que eles são dono do mundo, que não precisa de pensar em corpo. Dá 1000 voltas ali para... Entende? Funciona para quem quer mesmo. Uma pessoa, uma vez, eu comecei a falar, ela estava com a metade da minha idade. Ela virou para mim e falou assim, Valdo, você já está querendo que eu pense do jeito que você pensa sobre o corpo? Eu nunca vou pensar assim. Eu falei assim, você nunca vai pensar, você vai morrer mais cedo. Então. Aí a pessoa... Não, mas eu falo... Mas entupi na hora, nunca pude esquecer isso. A pessoa recebeu um choque. Realmente, então, você nunca vai pensar do jeito que você vai morrer mais cedo. Você acaba não sendo, às vezes, tão contundente, se bem que tem sido. Eu falo, pô, o cara lá tem 77 anos, safenado, né? Diabético e faz dia sim, dia não, né? 40 minutos... Não, o melhor da história não é isso. Ele já teve infarto, não sei se é safenado, mas já teve infarto. Tem uns caras com 75 anos que ganham as corridas e as maratonas de natação. De natação. Isso aconteceu no Rio. O fundista de idade. Ele tinha 75 anos, aquele monte de gente com 30 e tantos, o cara ganhou de todo mundo. Fundista, tem experiência, né? É verdade. Vim em Copacabana. Não, então eu estou falando isso só porque eu acho uma vergonha mesmo. Por isso que eu estou dizendo.
Não, eu já me acho envergonhado, ainda mais os outros. Tem uma alternativa para o Marcos, que eu estou sabendo que ele mora no Mega Vila, e lá tem pista para andar. Não tem pista lá para andar? Então ele pode caminhar na pista e vir de carro até aqui. Eu sei, eu ando na pista também. É que eu aproveito as minhas... Quando eu tenho necessidade. Não, mas ele quer subir e descer. Aqui ele sobe e desce, a coisa é mais séria. Não, eu estou mudando do Mega Vila também, por isso que eu estou fazendo. Eu estou falando mais dos outros. Não, ele está mudando, ele agora vai para alta, ele já tem carro, ele já está na automotocracia. Internet, vamos dar para aqui. É lógico. Você merece. Para manter o carro. Você merece o céu. Não, se ele quiser vir de carro até aqui. Agora aqui, se eu ressono várias vezes com o mesmo sexo, pode me trazer alguma implicação, dificuldade? Sim. A hora que você for trocar de sexo, vai dar algum probleminha, você vai ter que pensar mais, vai ter uma vida de muita reflexão, etc., tal, até se entrosar para não haver desvio. Porque os desvios começam por aí, né? Um negócio sério, bárbaro. Agora, tudo tem sua razão de ser. Se você, por exemplo, domina bem as coisas, uma pessoa pode começar a mudar de sexo e não sentir nada. Eu, por exemplo, eu topo qualquer coisa, se precisar de mudar qualquer troço, estou por aí. Você está entendendo? Eu não vejo muita dificuldade nisso, não. O processo é saber adaptar. Se a gente pensar bem... Agora, olha, todo mundo que eu andei estudando, eu não vi muita gente que foi só homem, homem, homem. E não vi também muita gente que foi mulher, mulher, mulher. Tudo de vez em quando tem alguma alteraçãozinha séria. Mesmo esse que enche o papo, não, eu sou machão, etc. Ou senão aquela mulher, não, quem manda sou eu, a femista. Estuda aí, eu não acho. Todo mundo passa por essas experiências, o negócio é sério. Não quer calar. Por exemplo, você falou há bem pouco tempo que eu fui homem há muito pouco tempo. Assim, por que exatamente depois do curso intermissivo eu vi mulher? É por castigo ou por oportunidade? Primeiro, é oportunidade ou é escolha sua dentro do seu processo. Agora, ó, você quer que eu fale, claro? Posso falar assim publicamente? Pode. Você abusou das mulheres árabes. Caramba. Igual um monte de árabe que eu conheço. É mesmo? Não, vê se tem lógica dentro do seu processo. Vocês estão entendendo, não? O que vocês acham? Eu tinha falado isso. Hein? Eu falei, nós comentamos alguma coisa disso. Você falou isso para ela? Não. Fala do curso aí. Fala do seu caso agora. Eu estou no curso da lexicografia. Então, um dos exercícios é escolher um dicionário que menos gosta. Eu achei que não ia ter nenhum dicionário que eu não ia gostar. Até eu vi o dicionário do machista. Aquilo... Não, você não deve gostar do dicionário dos insultos. Não, esse foi escolhido por outras pessoas, mas na realidade não. O que pegou para mim foi o machismo. Aí a gente discutiu e a Rosa, eu falei para a Rosa, eu acho que devo ter sido extremamente machista em outra vida, por isso que eu tenho essa irritação. A Rosa tinha uma outra teoria, né, Rosa? Mas eu acho que é essa mesma. Agora, no caso da Rosa, vê se tem lógica. Igual a um monte de árabes que pisam no gogó das mulheres e não deixa nada. O povo da burca, que exige disso, que não dá liberdade para a mulher. Esses homens todos bigodudos, e às vezes algum até de barbudo, tudo barba grossa, barba preta, Salim. Tudo vai ser Rosa, Iracema, Maria, Margarida, entendeu? Magali. Você não. Mas, professor, e aí, então, qual deveria ser a postura? A gente deveria escrever sobre isso? A primeira postura é minimizar isso, que vocês já superaram. Então, tanto você quanto a Rosa. Nem dá bola para isso. Agora, por quê? Divido para psiquismo. Agora, posso falar outra coisa? Quem escolheu isso foram vocês. Sim, tem lógica. Se a gente está com o rabo preso, tem que... Gente, existe a esquina da mudança de sexo. Então, uma vez uma concierge chegou para mim e falou assim, não, existe a esquina da mudança de sexo. Aí eu virei para ele e falei assim, o que significa isso? Que eu não estou entendendo nada. Minhas conjecturas aqui, eu posso ter 1001, mas não sei. Eu falei assim, curso intermissivo.
Então, o curso intermissivo fez um monte de gente mudar de sexo, porque a hora que vem, chega o evoluciólogo e pondera com a pessoa, olha, o problema todo que você precisa mais é disso. Agora, como você alcançar isso mais depressa? Aí a pessoa vai olhar, às vezes, a mudança de sexo é uma das coisas que podem... É um atalho. É um atalho. Você queima etapas. Você está entendendo? É o shortcut. Mas é agora, pra gente... vocês mesmos que escolheram isso. Mas é para a gente... Agora, você, do ponto de vista que você sabe o que é. Ela, do ponto de vista do seu processo. A sua parte intelectual era de estratégia. A sua, de matemática. Tem lógica? Você se conhece essas duas aí, ó. Tem lógica isso que eu estou falando? Observa como é que a carapuça vai até no calcanhar. Está entendendo? Porque é real. Isso aí eu sei. E outra coisa, por que vocês escolheram? Devido ao seu parapsiquismo que vocês querem alcançar. Por que vocês escolheram? Por quê? O amparador mesmo lá, o evoluciólogo, deve ter explicado para vocês. A sua intelectualidade é superior a esse, vamos dizer assim, ele deve ter falado uma coisa mais ou menos assim, a essa condição secundária. Vocês estão entendendo, não? E é um fato. Observa vocês. Eu não vou falar mais ninguém, porque ninguém levantou a mão, está entendendo? Porque senão a gente poderia falar de outros. Mas, ó, pois é, não vamos falar. Fui na anterior, tenho certeza que foi umas 3 anteriores, mulher ainda. E preciso ser homem para... Eu preciso na próxima ser homem. Mas olha, nós não colocamos você no rol, não. Pois viu? eu estou precisando ser homem, ter mais força. Você não desfilou aí, não. Você não desfilou, não. Você não está nessa. Pode falar, me inclua fora dessa, que você está. Ela é uma rosa lisa. Entendeu? Ó, tem gente que não está de acordo. Tem gente que não está de acordo. Há controvérsias. Há controvérsias, tá certo? Vamos entender bem isso. Agora, gente, um dos benefícios que tenho experimentado com a esteira é que quando vou caminhar ou vou na academia, fico mais dispersivo, me distraio na rua. A esteira serve também para cuidar da síndrome da dispersão? É lógico. A pessoa fica muito... E não é só isso. Eu, por exemplo, eu quero pensar um assunto mais sério, o que faz? Eu não coloco música nenhuma para acabar com o som da barulhada da esteira e deixo aquilo e começo a pensar naquilo que eu quero desenvolver. E outra coisa, a hora que eu chego a alguma conclusão, eu fixo aquilo para eu não esquecer. Porque nem sempre eu vou sair dali e vou escrever. Então eu quero gravar aquilo. A esteira me ajuda demais nisso. Agora, comente, por favor, a possibilidade da pessoa aproveitar a esteira para organizar os pensamentos. É isso. O processo todo é esse. Eu, por exemplo, eu estou aí com um verbete que eu quero estudar. No verbete, as coisas básicas que eu preciso de fazer sempre, em primeiro lugar, seria a exemplologia. Em segundo, seria a frase enfática, que eu preciso de fixar bem isso. Mas a coisa mais séria, às vezes, é a argumentologia, se eu vou fazer, por exemplo, a listagem dos argumentos. Então, por exemplo, eu tenho lá um tema, aquilo me surgiu uma coisa nova, eu ainda não pensei naquilo, eu vou para a esteira. Durante meia hora eu só penso naquilo. Eu fixo aquilo, nem vi que o tempo passou. Mas agora eu tenho que ver o tempo passar, porque eu faço exercício com os braços de 10 em 10 minutos. Então eu tenho que saber o que é que se passa. Entende como é que é? Professor. Agora eu escrevo depois. Tudo que eu tenho que fixar aquilo. Então, com isso, a esteira aeróbica me ajuda na elaboração de pensamento, no processo mnemônico, melhora a minha memória. Tudo isso ajuda. Professor muito Wagner, seriamente.
Aqui, no, eu estava lendo esta revista, Vidas Simples, e fala sobre como exercitar seu cérebro e fala sobre o exercício. Dice que atividades físicas activan a memória, reducem a ansiedade, dão prazer e aliviam a tensão do seu cérebro. Inclusive fala que ajuda a aumentar o número de sinapses na zona do hipocampo. Então ajuda para melhorar a elaboração do pensamento. Então a sinapse seria... Agora, ó, o problema de exercício sério, para a gente entender isso melhor, é pensar no seguinte: uma pessoa fazendo exercício, ela melhora a circulação de energia. A pressão arterial aumenta. Se uma pessoa, por exemplo, ela andar na esteira, ela tem hipertensão, abaixa 1, 2 pontos da hipertensão dela. Enfim, há uma série de condições dessas. Mas o processo sério, por exemplo, do exercício, é que a hora que melhora e ativa a circulação geral, o seu coração, os batimentos cardíacos, às vezes seu, por exemplo, aí estão a 60. Eles às vezes vão para 75, para 90, para 95, isso tudo varia muito. Então, com isso, o que acontece? A circulação vai melhorar o processo cerebral. Vai ter mais oxigênio no cérebro. Você entendeu? Isso é o básico de tudo que a gente falou aqui. Se melhora a oxigenação cerebral, a tendência da pessoa é melhorar a elaboração mental. Se elabora mentalmente a situação de um nível melhor, todos os atributos vão ser usados de uma maneira melhor também. Então a pessoa ela fica mais viva, desperta, aware, inteligente. Você está entendendo? Então é muito importante. Agora outra coisa, para a maioria, principalmente aqueles que tiver alguma pochete, etc., toda na barriga, é preciso que a pessoa comece a transpirar 10 minutos no mínimo depois que ela andou na esteira. Se ela não transpirou, tem alguma coisa errada, é preciso de ajustar aquilo mais. Ou a velocidade está muito devagar, então se a pessoa vai só assim, isso não resolve. Eu com 77 anos, eu ando com 5.1, é a minha velocidade. Essa exige que você troque os passos na hora, não tem saída, com 5.1 não tem jeito. Agora veja, eu chego num certo ponto que, mesmo comendo bem, se as minhas coisas estão tudo certas, a minha própria transpiração, ela diminui, porque o corpo está tudo atendendo certo. Você está entendendo? Ela diminui. Porque também, se uma pessoa vai andar na esteira e ele começa a transpirar demais, tem alguma coisa, tem algum excesso. Você está entendendo? Então, por exemplo, chega num certo ponto que... E outra coisa, você tem que sair da esteira e não sentir que você está andando nas nuvens. Você não pode sentir nada. E outra coisa, como diz lá a minha esteira lá, a tal, é muito sério isso. Se você sentir dor, falta de ar, fraqueza, e como é que é? Aqui ainda tem mais, e tontura, você tem que parar com a esteira na hora, e vai ao médico para ver por quê. São 4 coisas que eles fazem. Isso aí eu acho muito sério também, a gente chamar a atenção, porque eu vivo falando em esteira, eu preciso da gente calçar isso aí. Professor Waldo, na fatologia não se poderia colocar também aqui sinapses? Sí, como aumento do número de sinapses no hipocampo. Aumento do número de sinapses. Aí tem... Ela está querendo o seguinte, que aumenta o uso das sinapses. Não, na verdade também aumenta o número de neurônios na estrutura do hipocampo. Sim, são as neosinapses. Que ajuda isso a criar neurosinapses. Com o tempo vai aumentando as neosinapses. É isso que ela quer dizer. Que é isso lá. Fatologia, sim. Eu pensei nisso. Essa ciência, essa revista aí é a Mente e Cérebro? Não, é Vidas Simples. Ah, sei. Não, a Mente e Cérebro é melhor para você estudar isso. Sim. Já Mente e Cérebro. É a tem revista a referência lá do livro que o Siddhartha escreve, Fique Bem o Nicoletes com seu aparece. Tem a referência do livro Fique Bem com Uma seu outra cérebro. coisa, a gente tem coleção das revistas lá embaixo, viu? Da Mente e Cérebro. Vale a pena ver. Sim, eu leio. Professor Waldo, eu posso só acrescentar aqui no B, aqui em cima. Sim.
posso acrescentar alguma coisa sobre o exercício? Na área da cardiologia hoje, aliás, de maneira geral, as doenças hoje estão cada vez mais sendo desenvolvidas e elas aparecem devido ao processo, vamos dizer assim, inflamatório, né? E o exercício, ele hoje, sabe-se que ele é o maior anti-inflamatório que tem. Entendeu? Então, assim, além dos benefícios todos da parte cardiovascular, o processo inflamatório mesmo, diminuir o processo inflamatório das por causa células. da transpiração, desintoxica a pessoa, aumenta a imunologia, não tem tanta infecção nem inflamação. Exatamente. E Isso dentro da aterosclerose, o exercício ele tem o processo é desintoxicar. O problema é esse. A maioria das pessoas vive intoxicada. Uma outra coisa, nós não falamos, mas é bom a gente falar. Os intestinos da pessoa que andam, eles andam, todo dia eles funcionam. Então, é bom a pessoa que comprar esteira aeróbica, comprar também mais papel higiênico. Não, estou só avisando desde já, para clarear o ambiente. Hein? Pois é, não, é bom colocar lá. Eu já coloco tudo perto. Aqui, ó, no meu banheiro tem 18 coisas, uma delas é a esteira aeróbica. A marca, não, essa aí eu já falei, mas falar que ela é muito cara, eu estou evitando de falar. Entende? Eu já falei aqui qual que é a minha esteira, todo mundo sabe. Vocês querem que fale? Você sabe qual? Quem é que sabe? Qual que é a cara que o povo fala que é cara? Movement. Essa que é. Ela tem como se fosse assim uma rosácea, uma flor. Movement. Technology, movement technology. Gente, ela é a melhor que tem. Olha, eu uso esteira desde que ela custava milhares de dólares, mas muito cara, desde o início. Faz muitos anos isso. Eu vi a primeira esteira que eu andei foi nos Estados Unidos. Logo que estava saindo isso. Eu passei muito tempo até poder comprar, porque não existia o troço. Agora, o que se passa? De todas que eu já usei, a melhor é essa movement, de todas elas. É a que dá menos trabalho. Agora, ó, muito cuidado. Por exemplo, você está lá com a sua esteira, vem uma pessoa e vai limpar a sua casa. Uma quarteira, uma pessoa que está lá limpando alguma coisa. Ela pega e joga uma toalha molhada em cima da esteira. Se for na cabeceira da esteira, no cérebro dela, ela pode dar alteração por causa do processo eletrônico, por causa da umidade. Uma bobagem. Depois ela tirou a toalha, você nem ficou sabendo. Aí todo mundo vai estudar, mas por que deu defeito? O que houve? E o problema às vezes é só aquilo, a toalha em cima. Uma outra coisa, a toalha pode ficar em cima da parte básica, onde tem o motor, que vai criar problema. E pode ser em cima também, onde tem o painel, que vai criar problema. Então não se pode deixar. Agora, a toalha de lado, já tem uns lugares nela que você coloca a toalha, onde você põe a mão, etc. Tal, onde coloca um copo ou uma garrafa, se você quiser, com a água. Uma coisa muito séria na esteira é beber líquido, água. Água pura. E outra coisa, o ideal é água que não seja nem muito quente, mas também que não deve ser gelada, não. Que é o ideal nessa história. Agora, sempre é bom. Uma outra coisa, para quem está começando, é preciso, às vezes, fazer um aquecimento antes de entrar na esteira. Outra coisa também séria, não ligue a esteira com você em cima. Tem que ligar com você de fora. Você pega o bonde andando, é assim que é o certo. E geralmente, se você vai pôr lá, do jeito que eu ponho, 5.1, você vai perder meio minuto marcando. Isso é inevitável, é meio minuto, 40 segundos, você vai perder marcando. Então, se você vai andar do jeito que eu ando, 30 minutos, você coloca mais 40 segundos, ou 31 minutos, para ficar certinho se você for monk. Se não for monk, aí já é diferente. O processo todo é ver o que a pessoa quer. Agora, em matéria de esteira, eu sou capaz de falar uma semana inteira. Você sabe que eu já escrevi até sobre esse assunto, com o negócio todo, que eu tenho experiência de muitos anos. Não, eu tenho isso tudo. Eu já publiquei artigos sobre o assunto. Oportunamente, a gente pode trazer aqui alguma coisa sobre esteira, do ponto de vista geral, né? Ver o que é o essencial para cada coisa, às vezes vai ajudar. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 10 perguntas respondidas online, 16 perguntas presenciais, 120 assinaturas no livro de presença, 14 praticantes da técnica da INVEX,
um voluntário da Sinvex. Teremos os seguintes recados. AMI, Oficina do Cosmograma. O Henri e Leandro, Pré-IC de Pesquisologia. Eliana, Acoplamentarium. Valdirene, CIP. Érica, Pomares. Natália e Cecílio, Censo Cognópolis. Simone, Côncios. Hoje não teremos eleição, o verbete já ficou definido, que será o verbete efeito. Boa tarde. Eu e o Luiz e toda a equipe do Cosmograma do Holociclo estamos aqui para convidar os voluntários da equipe do Cosmograma, ex-voluntários que têm intenção de voltar e pessoas que têm vontade de se tornar voluntários da equipe do Cosmograma a participarem de uma oficina gratuita que vai ocorrer no último domingo de julho, dia 26. Ela começa às 8h30 da manhã, tem um intervalo para tertúlia, e depois almoçar e tertúlia, e depois ela termina, vai até às 18h30 da tarde, no próprio laboratório do Cosmograma. Nesse trabalho, nós vamos, além de falar um pouco sobre todo o trabalho do Cosmograma, também dar algumas sugestões para aquelas pessoas que estão reciclando os seus cosmogramas também, né? Porque você vai trabalhar com o Cosmograma do ponto de vista da enciclopédia e, obviamente, você vai para a sua casa e vai continuar trabalhando com o seu também, né? Além das coleções que nós estamos fazendo, que no futuro próximo, né, a gente não sabe quando, mas também o Cosmograma trabalha com coleções de jornal, de revista, front page, de charges, de frases, de imagens. São mais de 15 coleções que diariamente a gente vai alimentando para o futuro das exposições, assim que tiver a Holoteca 2, né? Para o tertuliano e o teletertuliano, é muito bacana experimentar, fazer recortes a respeito de temas que nós já discutimos aqui. Então, o fato corroborando a teoria do verbete. Obrigada, até lá. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui em nome da Pré-IC de Pesquisologia para convidar a todos para o curso para a formação do conscienciólogo pesquisador, que iniciará agora em setembro, aqui em Foz do Iguaçu, em parceria com o CAEC. Tá? O curso tem 9 módulos, começando agora em setembro e indo até junho de 2010. As inscrições elas já estão abertas aqui na Secretaria do CAEC e, para maiores informações, é só procurar os voluntários da equipe da Pré-IC de Pesquisologia. Muito obrigado. Boa tarde a todos. No próximo dia 17, 18 e 19 de julho, nós vamos ter o acoplamentário e o tema vai ser anticonflituosidade. E os EPICONs são considerados os 2 mais anticonflituosos da CCCI. São o professor Moacir Gonçalves e o professor Alcir Alves. Sempre lembrando que quem tiver algum problema de resfriado, é melhor não vir se vier de fora. E se tiver dúvida, é só ligar aqui para o CAEC e falar com o Dr. Pedro Fernandes ou o Dr. Roberto Almeida. E se puder chegar alguns dias antes, seria melhor ainda. Maiores informações pelo telefone 3525-2652, o prefixo é 45. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em nome do IPC, eu quero convidar para o curso integrado de Projeciologia de férias, que acontecerá dos dias 13 a 24 de julho, das 13h30 às 19 horas, na Rua Rui Barbosa, no número 820, 8º andar. O valor do curso está com 50% de desconto. Então, os interessados podem fazer suas inscrições no discernimento. Obrigada. Então, pessoal, é necessário colher frutas no pomar. Nós temos agora limões e laranjas. As plantas adoecem se a gente não colher os frutos. Elas vão transpirar demais, é igual uma criança que fica tempo demais na barriga da mãe. Então, as pessoas têm me perguntado, mas como é que eu vou colher? Com as 2 mãos, você vai até o pomar, pega uma frutinha, segura o cabo com uma e gira a fruta com a outra e
colhe a fruta. Eu deixei ali fora limões e laranjas para vocês, limões galegos maravilhosos. Por favor, levem para casa, façam suco, tá bem na hora de tomar suco de fruta, tá bom? Quando tiver alguém que quiser ser voluntário para colheita, tudo bem, mas cada um pode também colher o seu. Vitamina C, tá lembrando bem o Roberto aqui, nada de atchwink, né? Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para falar sobre o censo da Conscienciologia, que está sendo feito aqui em Foz, que é um movimento muito importante para embasar a atividade de planejamento estratégico que nós pretendemos fazer na sequência. Por isso, eu venho aqui em nome da Unicim e também da gestão de crise e de todo o trabalho que está sendo realizado, pedir que quem ainda não preencheu, ajude nesse movimento para que nós possamos ter as informações necessárias. A Natália vai passar mais detalhes. Muito obrigada. Bom, para todos os teletertulianos, eu vou deixar também meu telefone para contactar quem quiser participar do censo. O número é 8409-2536. Vou repetir, 8409-2536. Então, para todos os que quiserem participar, a gente realmente precisa dessas informações e já estamos tabulando os dados. Muito obrigada. Olá, pessoal. Então, nós vamos convidar as pessoas aqui. Quem que gostaria de ser cobaia aí dos amparadores? Levanta a mão, por gentileza. Cobaia de amparadores, cobaia dos intermissivistas que ainda não ressomaram. Alguém gostaria? Por favor, precisamos de ajuda, né? Então, nós teremos o curso da Conscius de 24 a 26 de julho, que é o voluntário cobaia, né? Então, todos os voluntários que querem conhecer os seus megatrafores, para até estar auxiliando aí os nossos colegas, né, evolutivos, todo o pessoal que está aqui, né, os próprios amparadores, vamos aí tomar ciência, né, nos conhecer melhor, aprofundarmos as nossas autorreflexões e as nossas ações em prol da Maxi Proex. É isso que a gente pretende, né, ajudar as pessoas a levantarem seus trafores para trabalhar melhor juntos, em harmonia, em prol da Maxi Proex. Estão todos convidados, podem falar comigo aqui na recepção afora ou na recepção do CAEC. Tá bem? Obrigada. Só lembrando, amanhã retornamos com o verbete efeito e uma nova listagem de 20 novos verbetes. Obrigado, uma boa tarde.